Você é o que faz, não o que diz que fará. Essa frase de Carl Jung parece simples, mas se você parar para pensar, ela carrega uma verdade poderosa. Porque, no fim das contas, não são as grandes decisões que moldam a nossa vida. São os pequenos gestos, os hábitos quase invisíveis, repetidos dia após dia. Já reparou como alguns comportamentos se infiltram sorrateiramente na rotina? Aquele só hoje que se repete por semanas. Aquela decisão que você adia há meses, esperando o momento ideal, que nunca chega. Aquela comparação rápida com alguém nas redes sociais, que parece inofensiva, mas corrói sua autoestima, pouco a pouco. A maior parte das pessoas acredita que sua vida é moldada por acontecimentos extraordinários, sorte, destino, grandes oportunidades. Mas a verdade é bem menos glamurosa e infinitamente mais transformadora. Sua vida está sendo moldada agora, neste instante, pelas escolhas pequenas que você faz ou evita fazer. Esse vídeo é um convite para você olhar com profundidade para esses comportamentos. Hoje, vamos explorar 12 hábitos comuns que parecem inofensivos, mas que, com o tempo, têm um efeito acumulado devastador. E o mais importante, vamos falar sobre como transformar esses hábitos sem culpa, sem pressão e sem fórmulas mágicas, com consciência, leveza e coragem. Ao final deste vídeo, você não vai apenas entender melhor o que está te travando. Você vai saber por onde começar a se libertar. Então, te convido a respirar fundo. Deixe de lado o barulho externo por alguns minutos. Essa jornada é sobre você. E ela começa agora. Capítulo 2. O peso invisível da estagnação. Quantas decisões você tem adiado? Não as grandes, mas aquelas pequenas. Uma conversa importante, um novo começo, uma mudança simples, mas necessária. Você diz que está esperando o momento certo. Mas, no fundo, talvez esteja apenas com medo. Adiar decisões é como empurrar a vida com a barriga. A cada dia em que você posterga, algo dentro de você perde força. A procrastinação não é preguiça, é fuga. Fuga do desconforto, da insegurança, da responsabilidade de escolher. Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste. Quando você evita agir, você alimenta exatamente o que quer evitar. O medo cresce, a dúvida cresce, e o tempo passa. A mesma lógica vale para o passado. Quando ficamos presos em erros antigos, mágoas não resolvidas ou traumas que insistimos em reviver, criamos um ciclo invisível. Você se sabota sem perceber. A sombra do passado contamina o presente e impede o futuro de nascer. Carl Jung fala muito sobre a integração da sombra. Não se trata de esquecer o passado, mas de olhar para ele com coragem e aprender com ele. O que ainda te prende? Qual história antiga você continua, repetindo sem perceber? E quando falamos de propósito, a estagnação se manifesta de forma ainda mais sutil. Acordar sem um porquê, sem clareza, sem direção, pode parecer normal, mas é um dos maiores ladrões da sua energia vital. A vida perde cor. Os dias passam, como cópias uns dos outros. Você sobrevive, mas não vive. Muita gente acredita que o propósito é algo grandioso que precisa ser descoberto, como se estivesse escondido em algum lugar do mundo. Mas e se o propósito for algo que se constrói, um pequeno tijolo por vez, nas escolhas conscientes do dia a dia? Pare por um momento e reflita. O que você está adiando? O que do seu passado ainda comanda suas escolhas? E que sentido você está dando aos seus dias? A estagnação é silenciosa, mas a transformação também começa em silêncio, com uma decisão, uma escolha, um novo começo, mesmo que pequeno. Capítulo 3. A desconexão com o corpo e com o presente. Você já acordou cansado, mesmo depois de horas de sono? Ou talvez tenha passado o dia inteiro rolando a tela do celular, sem perceber o tempo passar? Esses comportamentos parecem triviais, mas são sintomas de uma desconexão profunda com o próprio corpo e com o presente. Negligenciar o sono, por exemplo, é um dos hábitos mais normalizados da vida moderna.
Dormir mal se tornou quase um símbolo de produtividade, como se descansar fosse um sinal de fraqueza, mas o sono é o alicerce da sua saúde emocional. Sem ele, sua mente perde clareza, seu corpo perde energia e sua alma perde direção. Jung afirmava que o corpo é a expressão física da psique. Em suas palavras, o corpo é a sombra viva da alma. Quando você ignora os sinais do seu corpo, você também está ignorando sua alma. Agora pense. Quantas vezes você escolheu o celular ao invés de escutar seu próprio silêncio? O uso compulsivo da tecnologia não é apenas uma distração, é uma forma de fugir de si mesmo. A cada notificação, você se afasta do momento presente, você sai do agora, que é o único lugar onde a transformação pode acontecer. E o movimento? Você precisa correr uma maratona? Não. Mas viver sem se mover é viver sem ativar a energia que o corpo foi feito para canalizar. O sedentarismo cria um terreno fértil para a apatia, a ansiedade e o desânimo. O corpo parado alimenta uma mente confusa. E aqui está a chave. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Não se trata de rigidez, mas de consciência. Dormir com mais intenção. Mexer o corpo todos os dias, nem que seja por 5 minutos. Criar limites com a tecnologia e recuperar o poder da sua atenção. Reflita. Com honestidade. Seu corpo está sendo cuidado. Ou apenas tolerado. Sua presença está no agora. Ou sequestrada por distrações. Quando você começa a se reconectar com o corpo e com o tempo presente, algo muda. Você se torna inteiro de novo. E só quando estamos inteiros é que conseguimos realmente viver. Capítulo 4. Os sabotadores silenciosos. Alguns hábitos não gritam. Eles sussurram. E é justamente por isso que passam despercebidos, mesmo quando estão nos corroendo por dentro. Um exemplo disso? O impulso constante de se comparar com os outros. Nas redes sociais, tudo parece perfeito. Pessoas com vidas idealizadas, conquistas diárias, relacionamentos felizes, corpos esculturais. E, mesmo sabendo que aquilo é uma vitrine cuidadosamente editada, algo dentro de você se compara. E essa comparação, dia após dia, mina a autoestima e corrói a autoconfiança. Jung dizia: a maior parte das pessoas vive em uma identidade que não é sua, mas um reflexo daquilo que os outros esperam. Quando você vive se comparando, está tentando ser o que não é, e perdendo a chance de ser quem realmente é. Outro sabotador sutil, a falta de organização. Viver no caos parece banal, mas desorganização externa frequentemente reflete desordem interna. Você acorda sem planejamento, pula de tarefa em tarefa, esquece compromissos, acumula bagunça e termina o dia esgotado, com a sensação de improdutividade. Isso não apenas rouba tempo, rouba energia mental, autoestima e senso de competência. E o dinheiro? Gastá-lo sem consciência também é um hábito que afeta sua paz de forma invisível. Não se trata de quanto você ganha, mas de como você se relaciona com o que tem. Gastar impulsivamente pode ser uma forma de preencher vazios emocionais, mas o alívio é momentâneo. A ansiedade volta, e com ela, a culpa. Jung nos convida a encarar esses padrões como expressões do inconsciente. Não se trata de julgar, mas de compreender. O que você está tentando evitar com essa comparação? O que está tentando controlar? Por meio da desorganização, o que está tentando anestesiar com o consumo? Quando você se dá conta desses sabotadores silenciosos, o poder muda de lugar. Você para de ser refém e começa, aos poucos, a retomar o comando da própria vida. Capítulo 5. O ciclo oculto dos maus hábitos. Maus hábitos raramente começam como grandes problemas. Eles se instalam de forma discreta, quase inocente. Um desabafo que vira reclamação diária. Um prazer momentâneo que se torna compulsão. Uma exceção que se transforma em regra. Reclamar, por exemplo, parece inofensivo. Afinal, todo mundo reclama, mas o que começa como um escape emocional com o tempo se transforma em uma lente distorcida.
Você passa a enxergar o mundo sob o filtro da escassez, da injustiça, da insatisfação. E quanto mais reclama, menos age. Como Jung nos lembra, não são os acontecimentos externos que determinam a vida, mas como nós reagimos a eles. A reclamação é a reação de quem se sente impotente. A ação é a resposta de quem assume responsabilidade. E então, temos os maus hábitos que se tornam parte da identidade. Dormir tarde, viver no piloto automático, comer sem consciência, evitar conversas difíceis, abandonar projetos no meio. No início, são apenas escolhas. Com o tempo, viram estilo de vida. É como a água que escava a pedra. Não pela força, mas pela repetição. Cada repetição reforça um caminho neural. Quanto mais você anda por ele, mais ele parece o único possível. Mas isso pode mudar. A psicologia analítica nos mostra que o processo de transformação envolve identificar o padrão inconsciente, compreender seu propósito oculto e substituí-lo por algo mais saudável e integrado. Por exemplo, se você percebe que sempre se sabota quando está prestes a conquistar algo importante, pergunte-se: qual parte de mim tem medo do sucesso? Qual sombra está sendo ativada nesse momento? Todo hábito é sustentado por um sistema invisível, crenças, emoções, memórias. E todo hábito pode ser ressignificado, desde que você esteja disposto a olhar para ele com honestidade e com gentileza. A mudança real não começa com força de vontade. Começa com consciência. E se fortalece na repetição de novas escolhas, todos os dias. Pequenas mudanças que, com o tempo, criam uma nova realidade. Capítulo 6. O convite à transformação. Todos esses hábitos que exploramos, da procrastinação à comparação, da negligência ao excesso, têm algo em comum. Eles não são apenas comportamentos, são sinais. Sinais de partes de você que pedem atenção, compreensão e integração. Carl Jung dizia que a verdadeira transformação não acontece por negação, mas por assimilação. Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ou seja, enquanto você não olhar para seus hábitos inconscientes, eles continuarão moldando sua vida sem que você perceba. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Transformação não é ruptura, é processo. Esse processo começa com pequenas escolhas conscientes. Você não precisa esperar o momento perfeito. Ele não virá. Você não precisa ser alguém idealizado. Você só precisa ser um pouco mais você a cada dia. Talvez sua primeira decisão seja dormir mais cedo, ou fazer uma caminhada curta, ou refletir, de verdade, sobre por que você se sente tão esgotado mesmo fazendo tudo certo. Cada pequena mudança tem o poder de alterar o curso da sua história. E se você se sente perdido, lembre-se, sentir-se perdido, às vezes, é sinal de que você está prestes a se reencontrar. A sensação de desconexão pode ser o primeiro passo rumo a uma conexão mais autêntica com quem você realmente é. Reflita agora, com calma. Qual hábito está te distanciando de si mesmo? O que você pode escolher fazer diferente ainda hoje? A vida que você deseja não está em um futuro distante. Ela começa agora, na próxima escolha que você fizer. E essa escolha pode ser simples: respirar fundo, estar presente, olhar para si com mais compaixão e dar o primeiro passo, por menor que seja, na direção de uma vida mais consciente e íntegra. Essa jornada é sua, mas você não está sozinho nela. O inconsciente coletivo, como diria Jung, guarda em si todas as possibilidades humanas, e isso inclui o seu potencial de transformação. Capítulo 7. Conclusão. A vida é moldada no invisível. No fim das contas, não são os grandes acontecimentos que definem sua trajetória. São as escolhas invisíveis que você faz todos os dias, aquilo que você repete em silêncio. As coisas que você tolera, os hábitos que você alimenta sem perceber. Como disse Jung, você é o que faz, não o que diz que fará. Cada vez que você adia uma decisão, se compara, reclama ou se desconecta,
Você está abrindo mão de um pedaço da sua potência. E cada vez que você escolhe conscientemente, mesmo que seja uma ação pequena, você está afirmando sua presença no mundo. A transformação não é algo que acontece fora de você. Ela acontece no momento em que você escolhe se enxergar com verdade. Quando você encara seus padrões não com julgamento, mas com curiosidade. E decide, com coragem, fazer diferente. Esse vídeo não é um manual, é um convite. Um lembrete de que sua vida não está sendo definida por grandes marcos, mas pelo que você repete sem notar. Reflita. Qual desses hábitos você está pronto para soltar? E qual nova escolha você pode cultivar hoje para honrar quem você está se tornando? Você não precisa de pressa, precisa de presença e da disposição de começar, de novo se for preciso, quantas vezes forem necessárias. Porque, no fundo, a cada novo dia, você tem uma chance, a chance de escrever uma história diferente, e ela começa agora.